Então vamos lá, signo de Câncer, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Vamos às previsões de fevereiro pela sua mandala astrológica. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Câncer. Lembre-se que é uma leitura coletiva, não vai ressoar com todos. Então eleva teu pensamento, pega aquelas mensagens que ressoar com o teu momento, sentiu que não é para você, deixa nas mãos de Deus, tá? Firma teu pensamento. Com a permissão de Deus para fazer essa leitura, peço também a permissão ao seu mentor e anjo de guarda. Meu anjo da guarda, meu raio de luz, com tuas asas ampara, a bondade conduz. Teus olhos nos regem noite e dia, te agradeço por ser o meu guia. Traz para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, no signo de Câncer, as previsões de fevereiro. Salve a espiritualidade, salve a Jesus primeiro. Tarô meu amigo, tarô meu irmão. Salve meu povo cigano, vamos trabalhar. Salve as linhas do Oriente. Optcha. Traz a mensagem da espiritualidade. Traz a energia do mês de fevereiro para o signo de Câncer. Fundo do deck, nós vamos ter o 6 de copas. Lembrando que os comentários aqui no YouTube vão ficar desativados, tá? As pessoas infelizmente estão usando os comentários para aplicar golpes aqui no YouTube. Então, contato, informações apenas na descrição do vídeo, tá? Porque ali eu posso controlar os links que eu coloco e os contatos. Nos comentários, infelizmente, a gente não consegue controlar. São mais de 3.000 comentários todo mês, então as pessoas acabam usando esse espaço para aplicar golpes. Então, a partir de agora, comentários desativados. Em um vídeo ou outro, que às vezes eu fizer um material de cortesia, ou tiver tendo uma interação especial com vocês no aulão de astrologia, e aí eu aviso vocês quando esse ambiente estiver, tá, ativado para uma interação mais próxima. Então, nós começamos o teu jogo falando da carta 6. O 6, nesse contexto, pense nele como um símbolo de compromisso. Um compromisso com uma certa pureza, tá? Porque aqui você vai ver crianças brincando num jardim. Observe a beleza dessa carta. Então, esse resgatar essa inocência, essa pureza de criança, às vezes pode parecer uma coisa muito lúdica, muito utópica, principalmente dependendo a tua vida, a tua idade. Mas aqui a espiritualidade, ela está falando de uma inocência no sentido espiritual, tá? De uma pureza no contexto espiritual. Não é que é para você se colocar em situações de risco ou só pensar sobre o passado e sobre a infância. Não é isso. A espiritualidade está falando de resgate de sonhos antigos, ou de reconciliar-se com o passado, de se reconectar, né? No meio terapêutico se fala tanto disso, da criança interior. E às vezes as pessoas não param para refletir o quanto isso é simples. A gente vê isso na prática. Quantas pessoas têm problemas na sua vida pessoal, com filhos, com marido, com mulher, mas quando você vai ter uma conversa mais profunda, essa pessoa tem ali uma série de traumas da tua infância, ela tem uma série de questões com pai e mãe, com a criação, ou questões na infância que gostaria de ter tido mais acolhimento e não teve, coisas que gostaria de ter contado e não teve para quem contar. Então essa carta 6, ela fala da cura e de ressignificar aquela beleza espiritual que ainda existe em você. Então 6 é um presente em fevereiro para o teu signo de Câncer. Como teu signo é profundamente ligado à família, à cura emocional, à profundidade do sentir, porque um canceriano nato, ele sente tudo com muita profundidade. Para ele as relações importam, os impactos de uma relação ou da falta dela são muito grandes. Então essas crianças é a âncora do teu mês. Lembrar que é o momento de se resgatar. Então, você tendo filhos ou não, casado ou não, família ou não, resgatar aquilo que te traga um pouco de leveza, resgatar sonhos antigos,
um contato, um diálogo, uma reconciliação, tentar buscar, lembre disso, duas crianças jogando uma bola inocentemente diante de um jardim. Então, se eu e você fizéssemos isso agora, o que isso significaria? Sabe o que a nossa cabeça adulta diria? Você está doido? Eu não posso ir brincar de bola. Eu não posso ir num jardim, eu não tenho tempo, eu tenho conta para pagar, eu tenho isso. Isso são as obrigações de uma vida adulta. Mas você percebe como vem uma série de gatilhos que não nos permitem viver, nem um pouquinho que seja com leveza. E quando a gente é criança, digamos quando ainda não veio todo aquele peso e obrigações da vida, salvo exceção de crianças que infelizmente muito cedo são privadas da sua infância e já precisam ter responsabilidades, a criança ela só existe, ela só vive aquele momento. Às vezes uma criança que pôde ali ter uma infância relativamente saudável, ela não está preocupada com a hora, ela não está preocupada com o banho, ela não está preocupada em comer, ela está vivendo, ela está gastando ali toda a sua energia se divertindo. Então esse é um simbolismo que seu mentor quer entender. O que você faz que de fato te diverte? O que você faz que de fato você coloca energia naquilo, mas porque te faz bem, não porque é só uma obrigação. Então tem uma reflexão sobre isso na tua abertura, tá? Então nós temos aqui o 10 de ouros, o valete de copas e o senhor do oculto, energia de ouro, senhor do oculto, lembrando que no oráculo dos magos é equivalente ao famoso arcano do diabo. E ele vir com a casa 10 do elemento terra é favorável? Claro que é, porque o 10 ele fala das relações, de que tudo nessa vida é uma troca, é um aprendizado, fala também das consequências que podem envolver herança, tá? Negociações de patrimônio, negociações com familiares, um cuidado específico com as figuras mais velhas, né, da família, às vezes aquele vovô, vovó, bisavô, se você tem aí um pai e mãe numa idade muito avançada, porque aqui você vê toda uma família, mas você vê um ancião aqui sentado com os cachorros, como se ele desse passagem para os mais jovens que vão estar no fundo. Então aqui fala dos valores não só monetários, dos valores de aprendizado que são passados adiante, como se fosse assim, junto com o arcano ali oculto, né? O arcano, como eu disse, do diabo, trazendo o quê? Sempre busque dar passos maiores que os seus antecessores, seus ancestrais. Então, digamos, você fala, minha família cresceu muito financeiramente e pouco espiritualmente. Você não precisa replicar isso. Você até pode crescer financeiramente, mas vamos tentar então dar passos maiores no espírito? Ou o oposto, minha família sempre foi muito ali em questões do espírito, disso ou daquilo, mas progrediu muito pouco em outras áreas. Sempre busque olhar erros e acertos para você dar passos além. Você não precisa replicar, ficar estagnado na mesma frequência dos seus antecessores, tá? Porque aqueles que sofreram antes de nós, de alguma forma consciente ou inconsciente, sofreram para abrir caminho e não para que a gente fique no mesmo lugar. Então aqui a energia de copas fala sobre isso, tá? A energia do valete fala do potencial de crescimento. Então, exemplo, você pode ser uma pessoa que vê um talento da família, um legado e faz aquele, digamos, aquele negócio que sempre foi pequeno na mão dos seus familiares, na sua mão pode se tornar uma grande empresa. Ou aquela energia que sempre foi um hobby na tua família, talvez na sua mão se torne um negócio. Ou aquilo que na mão de um familiar sempre foi um dom assim, a pessoa não sabia o que fazer com aquilo, mas talvez você vai saber o que fazer com aquilo. Então aqui fala dessa visão de crescimento, mas de honrar um pouco os aprendizados, ou olhar mais para os reflexos do aprendizado junto aos seus familiares, tá? E ancestrais. Tem coisas que não dá para fugir. A gente tem que aprender com elas. No campo financeiro, nós temos aqui a energia da estabilidade junto com o arcano da justiça, o que é um bom sinal. Uma mesa cheia de cálice é uma energia para a prosperidade, mas tem que se tomar um pouquinho de cuidado com essa prosperidade de copas, porque ela também pode nos colocar no comodismo.
tá? E aqui quando eu falo prosperidade, eu não estou falando, porque é uma leitura coletiva, eu não estou falando do quanto você tem ali no teu saldo. A energia do mês, ela fala da prosperidade, mas quando a gente tem um movimento constante em busca de crescimento e novos desafios. Então você percebe que no simbolismo, eu não posso ficar o tempo todo na mesa, desfrutando daquilo que eu já conquistei. Chega algum momento que eu preciso me levantar um pouco, sair de uma zona de conforto, ou sair um pouco do conforto daquilo que já tenho, para buscar novos recursos, novas garantias, porque às vezes o que eu tenho hoje pode estar seguro, mas amanhã pode vir ali alguma coisa e trazer um desafio. Então a linha do dinheiro para vocês em fevereiro fala muito do se reconhecer o que você já fez até aqui, mas também entender que você vai estar sempre buscando algo mais. Isso pode ser uma coisa que está muito ligada ao teu emocional, porque é copas demais na tua finança. Então você pode também entender que é uma característica sua, está sempre buscando uma camada mais profunda nas coisas. Ali as coisas muito na superficialidade, muito no previsível, para você não vai funcionar, não a longo prazo, tá? Então, às vezes, buscar coisas além não significa que você é insatisfeito ou que você não é grato pelo que tem. Pode ser uma característica sua também. Às vezes está sempre buscando um pouco mais de entendimento, mais caminho, mais vontades, mais sonhos, tá? Aqui fala de energias que precisam estar em movimento constante para manter o crescimento. O eremita no trabalho mais formal, para quem presta serviço ou precisa tomar decisões, ele é mais sério, porque o eremita ele costuma fechar ciclos e não abrir, tá? Então fevereiro pode começar a te trazer aquela pressão de ter que escolher mesmo, entre duas carreiras, escolher caminhos de fechar, às vezes fiquei a vida toda fazendo algo, mas não me identifico mais de jeito nenhum, e aí agora eu vou começar a tirar o meu trabalho, o meu sustento de outra atividade, de outra situação, tá? Então a casa do trabalho formal, o eremita ele não te obriga a pedir demissão ou encerrar carreira, não é isso, mas o eremita é uma reflexão profunda de se no caminho que eu estou hoje, ali no caso da energia de fevereiro, se eu me vejo aqui em longo prazo. Porque senão está na hora de fazer esse planejamento, tá? E o eremita, Gabriel, para quem está desempregado, vamos dar esse exemplo. Estou lá, esperando alguém me chamar. Então pode parar de esperar, que o eremita vai ficar esperando alguém cumprir lá com a promessa de abrir uma vaga e te chamar, você vai esperar muito tempo. Energia de ouros, 2 de ouros junto com a rainha de ouros que veio por trás dele, é aquela coisa onde eu vou ter que me mover e buscar. Então às vezes a pessoa pode até cumprir com a palavra, mas eu vou ter que estar lá assim, ó. Esquece de mim não, ó, preciso, hein? Dá para começar já? Tá? Porque às vezes eu vou esperar, pode ser que você leve um chá de cadeira ali, aí passe outras oportunidades que você poderia ir fazendo um dinheirinho, e você vai dizendo não, vai perdendo a oportunidade esperando alguma coisa. Então o eremita, cuidado com espera, que o movimento ele vai vir mais de você do que dos outros, tá? Então vamos lá. Energia de paus na casa da família, energia do 5 de ouros e do 10 de copas. Olha que curioso. Aqui os ciclos da família parece que tem um aprendizado mais sério para os cancerianos, porque 10 é uma das cartas mais bonitas, mas está vendo que a gente vai mirar para uma estrela, como se fosse uma parte da ancestralidade ou da família, até daqueles entes queridos que encerram seu ciclo físico e vão de novo para o espiritual. Então tem uma carta de renascimento na família. Então isso não significa que todo mundo que for do signo de câncer, vai ter um ente querido, às vezes partindo, vamos dizer assim, encerrando o seu ciclo? Não. Mas fala de ciclos na família que vão se fechando. É isso que a leitura traz. Alguns ciclos vão se fechando para que outras famílias se formem, para que outros sonhos aconteçam, para que outros membros da família possam ir construir sua própria família. Então vamos dar um exemplo de um ciclo que se fecha. Porque quando a gente fala ciclo, tem gente que já pensa em morte. Por isso que eu gosto de ser bem assim detalhado. Um ciclo se fecha. Só que você pode adaptar isso à sua realidade. Porque às vezes esse ciclo que se fecha é teu filho que vai decidir ir para outro lugar.
ou a tua filha que vai se casar, ou uma situação que vai trazer esse movimento, onde aquela pessoa vai para um novo caminho. E aí mostra para se lutar, evitar cair em energias como 5. É melhor ficar na casa 10 do que na 5 quando se refere à família, porque o 10 é família, é a soma das experiências. Agora o 5 é a falta delas, é a carência. O 5 é o falso sentimento de abandono, de eu não vou ser mais útil, ou essa pessoa não vai mais precisar de mim, ou até o oposto, alguém projetando em você, não vai não, né? Você não vai precisar de mim, eu preciso de você. Então tem que haver uma sensibilidade na casa familiar em fevereiro para entender que alguns ciclos na família vão encerrando e algumas relações a gente não pode fugir delas, mas elas também não podem se manter para sempre. Em algum momento eu tenho que descobrir quem eu sou na ausência daquele pai, quem eu sou na ausência daquela mãe, quem eu sou na ausência daquele irmão. E a gente talvez nunca vai se soltar, não se trata de abandonar, mas é saber individualizar as jornadas, os caminhos, tá? Então quem tiver aqui muito apego à família, ou a família foi excessivamente apegado a você, pode ser um mês bem sensível, tá? Então vamos trazer isso aqui. 8 de espadas no social, 2 de paus e o nosso valete de espadas. Então aqui na energia de espadas no social, algumas energias um pouco traiçoeiras, né, em relação às tuas ideias. Então não exponha muito em diálogos as suas ideias, as suas mudanças, principalmente mudanças que ainda estão tomando forma. Então você está pensando em ir para um outro país, você está pensando em mudar de cidade, mudar de emprego, você está pensando em comprar a tua casa. Vamos dar esse exemplo. Não exponha demais aquilo que ainda tá, aquele sonho que ainda está tomando forma, tá? Que pode ser projetada uma energia que trava o processo de manifestação disso. Às vezes não é nem maldade, às vezes realmente tem pessoas que fazem isso de forma inconsciente. Tem pessoas que acham que podem determinar o que é melhor na vida do outro e interferem no livre-arbítrio de forma energética, inconsciente, tá? E aí você vai trazer na casa do amor uma energia bem aberta, uma energia, quando vem a casa 3, a gente tem que ter responsabilidade de falar sobre o 3 no amor. Por quê? O 3, ele tem um lado muito luz, mas ele também tem um lado sombra. Onde tem 3, não tem só 2, certo? Então, para quem está vivendo um relacionamento já com muita infidelidade, altos e baixos, ou terceiros interferem demais na relação, vamos dar um exemplo. Mora com o sogro e com a sogra. Mas eu não quero que eles interferem, mas você mora com eles, né? Então, já começa resolvendo por aí. Então, quando eu dou muita abertura, primeiro é se perguntar, eles se metem ou a gente talvez dê muita abertura? Eu falo muito isso porque tem pessoas que levam o seu casamento, os problemas pessoais ou o namoro, muito para terceiros. Aí expõe tanto o parceiro ou a parceira que acabam dando uma autoridade dos outros interferirem depois. Porque a própria pessoa gerou aquela exposição. Então a casa 3, ela pede um cuidado com os diálogos que fala da vida íntima. Viva as suas experiências, os seus amores, as suas paixões, as suas dúvidas, mas com uma certa cautela. Tá? Porque senão isso pode ser visto de uma forma de imaturidade ou como se você realmente estivesse dando permissão para que alguém interferisse. E o carro fala de viver. Pode ver que o carro, você vai ver uma bruxa voando aqui em cima do Egito. Olha o simbolismo desse tarô dos magos. A bruxa está voando sozinha aqui lá no Egito, né? Ou seja, nas areias, num dos lugares mais místicos, é o berço da espiritualidade, é o berço da civilização. É o berço das escolas iniciáticas. Então, por que uma bruxa no arcano do carro, ela vai para um lugar tão místico, para um lugar de tanto mistério? É um simbolismo, o tarô. Então, se isso aqui está relacionado à tua casa do amor, a esse cuidado com a ceia, com quem come e bebe na tua casa, cuidado com quem compartilha as tuas intimidades, as tuas alegrias e a tua tristeza,
A bruxa é esse arquétipo. A bruxa ela mesma vai resolver a própria energia. Então não estou dizendo que você faça, você tem que saber se faz sentido, porque se não faz, não pega para você. Mas se faz, você tem que estar no controle energético do teu casamento, do teu namoro, ou da tua relação ou da falta dela. Mas não dê tanto poder a terceiros. Eu já atendi muita gente na jornada da minha vida. E eu já vi muito casamento afundar, porque às vezes o filho ou a filha tem mais poder sobre o relacionamento do que os próprios pais. Porque o sogro e a sogra, aí há fatores. Às vezes interfere na maldade, às vezes não interfere na maldade. Interfere porque tem direito. Já vi também muito marmanjo que vive às custas de pai e mãe, mas fica incomodado quando o pai e a mãe interferem lá no bacanal. Então vá caçar seu rumo. Vá buscar a sua independência. Às vezes na vida menos é mais. Às vezes melhor do que você estar acomodado e dependendo, porque uma vez que eu dependo de algo ou de alguém, de certa forma, você dá direito daquela pessoa te aprisionar. De alguma forma. Tudo tem um custo. Então aqui na Casa do Amor fala isso, não seja prisioneiro da influência de terceiros. Ou não abra demais a energia para terceiras coisas. Gabi, se eu estiver pulando a cerca, que é teu tá guardado. Porque aqui está falando de uma chamada séria, tá? E aí esse 9, a espiritualidade traz essa reflexão. Às vezes a colheita que você quer, a estabilidade, tanto no relacionamento, no casamento, na família, ela depende mais de você entender tamanho energia, poder você tem. E também tamanho interesse os outros podem ter sobre você, sobre a tua vida mais íntima, sobre a tua vida pessoal. Então não dê muita abertura, tá? Aqui nós temos o 3 de ouros, rei de espadas, e o arcano da morte, que no tarô dos magos é chamado de a transfiguração, porque ele é a transformação. A morte é uma ilusão. Então mostra aqui a caveira e o renascimento, né, por meio aqui do símbolo da mariposa. Você vê como se fosse uma borboleta, uma mariposa, um homem com asas, surgindo aqui de um renascimento. E aqui no arquétipo oculto, ó, de novo, qual é o obstáculo? A casa 3. Ou seja, olha como enquanto você segura algo aqui, alguém te olha de baixo. Tá? Então, nessa casa 3, falando que às vezes grandes transformações, transfigurações ou desafios que vem com o arcano da morte, ele vem porque muito está se ouvindo, se observando ou se falando. Então, às vezes, para você em fevereiro, o silêncio vai ser melhor. Tá? Gabi, mas eu já não exponho muito, eu não falo muito. Mas lembre-se que é uma leitura coletiva, mas para aqueles que percebem um olhar exagerado de interesse, de pergunta, de questionamento sobre questões muito particulares e íntimas, a espiritualidade está falando, fecha. Fale menos ou dê menos abertura, ou seja, até mais direto. Devolva para uma pergunta, ao invés de uma resposta, outra pergunta. Fala, mas por que você está tão interessado assim? O que você quer saber de fato? Que daí a pessoa já vai se constranger. Não, é que... Entendeu? Então aqui no arcano da morte o desafio é esse. O desafio de fevereiro é controlar a casa da comunicação. Então se você é uma pessoa que na tua natureza não fala muito, não se expõe, ainda assim observa quem tenta tirar muita informação ou acha que tem permissão para debater, para opinar em coisas que não foi convidado. Que é em fevereiro que está na hora de fazer esse corte. Tá? Vamos lá. Aqui nós temos o Cavaleiro de Ouros, 7 de Copas e energia do Papa. E o Papa, lembrando que ele também, junto ao Mago, é um alquimista, é uma figura ligada de maestria, de conhecimento espiritual. O Papa ele também está ligado à energia da medicina, tá junto com o Mago. E se aqui tem a própria energia da medicina, falando sobre algum protocolo, sobre algum cuidado, sobre algum processo terapêutico que precisa ser feito, é importante entender que na casa da saúde,
Lembrando que é uma energia coletiva, isso não substitui um tratamento, isso não é uma consulta médica, aqui a gente está falando de uma energia para todos. É importante para vocês de Câncer compreender que fevereiro, se você está deixando algum tratamento pela metade, se você está evitando de ir ao médico, sabendo que, olha, tem alguma coisa errada, eu estou percebendo uma diferença no meu corpo, eu estou percebendo uma diferença, uma rejeição, porque a energia daqui é desse sentido. Então, às vezes você começou a ter uma rejeição a certos alimentos, a certas substâncias, desenvolveu às vezes aí algum processo alérgico, alguma situação que você fala, nossa, meu corpo não era assim. Vá ao caminho do Papa, que é buscar o conhecimento, a sabedoria, né? Vá ao médico, vá a um profissional competente, busque entender o que está acontecendo, essas mudanças aí no seu corpo, principalmente alimentares, tá? Mudanças no teu aparelho digestivo, que daí você pode encontrar uma forma de amenizar e até mesmo tratar ou reverter ou melhorar, aprender a conviver com as mudanças do teu corpo, tá bom? Lembrando que isso é coletivo. Se não é para você, não é para você, tá? 9 de paus, rei de copas e o mago. 3 arcanos fortes, nosso rei de copas junto ao arcano maior, o mago, sendo o mais forte deles, e a casa 9. A casa de 9 de paus é uma casa de defesa, de fortaleza. Então aqui são as influências externas. Ninguém pode com esses arcanos somados juntos. Mago, rei de copas, arcanos de defesa. Então assim, habilidade não te falta. Conhecimento espiritual ou força espiritual não te falta. Só que é na casa emocional que você escorrega. Esse é o cuidado que você tem que ter. É um cuidado que só cabe você se autoanalisar. Teu coração, teu emocional, ou quem tem acesso a essa profundeza emocional, ou quem te sensibiliza pelo emocional. A casa da água tem que estar ali, ó, na palma da tua mão. Precisa ter mais controle, porque é como se falasse, a tua beleza e ao mesmo tempo a tua condenação, ela vem do emocional. Ou seja, toda a tua capacidade, seja ela intuitiva, a tua beleza como pessoa, como ser espiritual, ela está ali dentro de você. Mas existe um certo cuidado de com quem se compartilha toda essa essência, toda essa energia. Por isso que tem um arcano de defesa. Eu preciso defender as minhas terras. Quando eu defendo as minhas terras, eu estou entendendo assim, será que eu estou compartilhando tudo que eu tenho, tudo que eu sei, tudo que eu posso ser ou fazer, mas com pessoas, com um ambiente que vai nutrir isso para que isso cresça, se desenvolva? Ou eu estou gastando a minha energia com pessoas que na verdade nem sequer querem me ouvir? Você está entendendo? Então é lembrar isso. Você é mais responsável pelo que você quer entregar, pelo que você tem aí. Só que toma cuidado com não estar gerando algum tipo de exposição onde você só não está selecionando bem quem merece, de fato, tá nessas exposições. Tá? Seja de ideias, pensamento, escrita, profissional, espiritual. Aqui está faltando algum tipo de sensibilidade de confiar mais no saber. Ok, aqui eu vou me sentar e vou explanar. Ali eu vou me sentar, mas vou me calar. Porque ali não existe sintonia para mostrar toda essa profundidade. Tá? Seu desafio, cuidado com guardar muita mágoa ou ficar rememorando acontecimentos traumáticos, ficar pensando demais em eu deveria ter dito aquilo, eu deveria ter respondido aquilo outro, ou eu poderia, ou por que essa pessoa fez, porque aqui são arcanos de traição, mas são traições que não tem explicação, não tem volta. Então se alguém digamos que teve alguém que se ajudou, ou você valorizou, você confiou, rei de ouros está ligado à confiança. Então, mas confiou às vezes numa pessoa errada, talvez você possa nem reparar o dano que foi causado ou que te foi causado.
Mas é entender o como eu me coloquei vulnerável, como que eu me coloquei nessa situação. Ou por que de certa forma, mentalmente, você pode em fevereiro se colocar numa situação onde você vai estar se torturando por algo, rememorando, relembrando. Sabe, não faça isso com você, porque isso não resolve a situação e não te ajuda a superar, a reerguer. Então, dentro do possível em fevereiro, fale menos sobre o que está doendo. O que vai, talvez só reconheça, ok, eu vou precisar de mais tempo para isso cicatrizar. Às vezes o que você precisa é não fazer o diálogo. Se é uma coisa que ainda está muito sensível em você, então às vezes só ficar falando sobre aquilo, ou deixar ficarem questionando, só te machuca mais. Às vezes você precisa de um tempo. Então fevereiro fala de um mental muito sensível, principalmente para coisas que você recebeu aquilo como uma traição. Entenda que traição, aqui eu não estou falando de áreas, familiar, amor, sexual, não se trata disso. Falo atitudes que te machucaram, falas que te machucaram. Às vezes você precisa de um tempo, então não deixem em fevereiro forçar você a ter um diálogo que você não quer ter. Fala, não estou pronto. Nesse momento eu não quero me sentar com essa pessoa, eu não quero estar no mesmo ambiente. É um direito que eu tenho. Porque daí você sabe como você se sente. Ok? Perdão não é uma coisa forçada. Às vezes o perdão ele é uma coisa que vai acontecendo quando se fala, né, na questão do perdão. Pelo menos essa é uma visão minha. É uma opinião do Gabriel. Ele é um processo que às vezes pode levar muito tempo, de acordo com cada situação. Então, o fato de eu querer perdoar algo não significa que eu quero aquilo de novo na minha vida. Eu posso perdoar, mas eu não vou esquecer. Eu posso até perdoar, mas não significa que eu quero conviver de novo. Entende a diferença? Tem pessoas que confundem as coisas, que acham que você perdoar é que você vai voltar a ficar amiguinho. Os amantes, a casa do amor, está junto aqui com a energia 8. Tá? Então na carta do sentido espiritual é interessante que é mostrado vocês escrevendo, né? Fazendo escrita, psicografia, intuição, canalização, ou se colocar dentro de um grupo para se trabalhar um estudo em comum, tá? Então às vezes o seu desenvolvimento espiritual não é sozinho, ele pode estar se relacionado à criação de um grupo, seja físico, seja online, seja à distância, mas somar força junto com outras pessoas em um objetivo em comum, tá? E aí mostra um crescimento ligado às suas habilidades intuitivas, espirituais e até mesmo à sua missão ligado à espiritualidade. Mas fala de buscar trabalhar em conjunto, tá? Para que haja desenvolvimento. Então, aqueles que às vezes forçam muito o desenvolvimento sozinho, técnicas, isso e aquilo, para a mediunidade, para o terceiro olho, para aquilo outro. Daí tem muita gente que entra numa fascinação, que é um desequilíbrio mediúnico. Aí qualquer presença, qualquer coisa espiritual, a pessoa já toma aquilo como verdade. Daí sai falando um monte de barbaridade por aí. Então nós temos que ter o pé no chão. Até mesmo aquele que se apresenta como um mentor e um guia, pode ser que não o seja. Então você precisa ter um critério. É uma fé racionalizada, onde você tenta entender se aquilo faz sentido, porque tem muita canalização hoje que são só palavrinhas bonitas, mas que no fundo não ajuda a pessoa a melhorar em nada. São só promessas. Do mesmo jeito que tem muita canalização que só bota medo. Então, normalmente a espiritualidade ela vem mais para te responsabilizar. Eles vêm assim para falar, você precisa fazer isso, você tem que melhorar aqui. Você consegue fazer isso melhor. Ou você está se punindo demais nisso daqui, pega mais leve. Mas a espiritualidade vem para trabalhar conosco e não por nós, sozinha. Do tipo, nós vamos fazer tudo, você não precisa fazer nada. Então cuidado com essa parte sutil, tá? Que isso vai te fazer evitar muitos erros no futuro. E aí no espiritual, lembrando que tudo nessa vida é uma troca.
É uma troca, seja financeira, seja energética, seja mental, psíquica. Então também cuidado com esse lado espiritual de dizer assim, dai de graça o que recebei de graça. Quem inventou isso, ou quem fala isso, normalmente é a pessoa que gosta de ficar na veia de todo mundo. São os famosos pidoncho. Sabe, aqueles que nasceram para ser coitadinho? Por quê? Eu posso dar de graça a minha oração, o meu amor. Eu posso passar de graça o meu conhecimento. Mas tem muita coisa nessa vida que não é de graça. Tua roupa é de graça? O livro que você compra para estudar é de graça? O curso que você faz é de graça? O tarô que eu estou lendo para vocês, será que foi de graça? O microfone que eu estou usando, será que foi de graça? Então cuidado com essa pegadinha. Dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Tá? Tudo na vida é uma troca. Então se você não se trata às vezes de uma troca financeira, mas que se troque numa ação, numa energia, vamos dizer assim, lá na tua comunidade, você vai levar a comida, deixa o outro levar o café. Você vai doar uma roupa, deixa o outro ajudar numa limpeza. Você está doando um conhecimento, mesmo que você não queira pôr um valor, deixa a pessoa fazer uma doação de coração, simbólica, aí cada um doa o que pode. Tem que ter uma troca. Tudo nessa vida tem que ter uma troca. Seja de coração, de energia, de intenção. Então não caia nessa pegadinha, tá? Que tem muita gente que fala isso por aí, mas por quê? Porque tem uma vida abastada, tem uma vida tranquilinha. Aí é fácil você falar de caridade. Aí é fácil você pregar namastê, gratiluz. Mas às vezes os que são mais hipócritas falando isso são os que mais têm vida abastada. Aí eles querem viver essa utopia. Mas eles esquecem que cada ser humano está numa realidade diferente, numa estrutura social diferente, com aprendizados diferentes. Nem todos conseguiram certos caminhos fáceis, tá? Então você é você, o outro é o outro. Se o outro quer viver no modo Madre Teresa de Calcutá e ele pode viver isso de forma verdadeira, pois ele que viva. Mas você tem que saber o que você tem condições de fazer. Você é você, eu sou eu, o outro é o outro. Para que cada um responda pelo próprio caminho. Mas não deixa ninguém pôr regra no teu caminho. Não deixa ninguém dizer qual é o teu nível espiritual, moral, intelectual. Você responde pela tua consciência. Se o outro está se preocupando tanto com o teu caminho, boa coisa não é. Porque só pessoas muito à toa, muito medíocre, têm tanto tempo para se preocupar com o outro. Tá? Então fica atento. Que a espiritualidade está preocupada com a tua roda. A tua roda de samsara, a tua roda da vida, o fruto que vai ser plantado ou deixado de plantar, é uma consequência das suas escolhas e depois você responderá por isso. Mas não deixa que os outros digam: ah, eu te apoio, eu concordo, eu não concordo. Continua sendo a tua essência. Quem tiver que vir e ficar, vai ficar. Quem, seus mentores, tiver que fazer um rapa e tirar dali, vão tirar também. Porque ou não ressoa ou não estavam ali de coração sincero. Tá bom? Acho que o recado está dado para quem quiser entender. Que Deus abençoe a todos vocês. Lembrando que informações na descrição do vídeo, inscrições abertas também para o curso de tarô, 100% online, acesso ilimitado às aulas. Porém, o link da Hotmart e todas as informações está na descrição do vídeo. Até a próxima!